Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou João Paulo Ribeiro. No vídeo de hoje separei algumas perguntas que me enviaram lá no Instagram, @joaoribeiro.invest, onde eu gero e entrego muito conteúdo, além de responder várias perguntas, mas essas, em especial, eu deixei para responder nesse vídeo, onde eu vou conseguir dar mais exemplos e conseguir dissertar melhor sobre o assunto. Então, se você ainda não me acompanha por lá, não deixe de seguir para estar por dentro de todos os conteúdos que eu venho gerando. Sem mais delongas, bora para a primeira pergunta, que foi do Luiz Cláudio, que me enviou a seguinte pergunta: João, tenho 15 ações, quero adicionar mais 15. O que acha disso? Bom, Luiz Cláudio, antes de te responder, eu vou fazer uma analogia para tentar contextualizar, para tentar simplificar melhor a minha resposta, tá? Então vamos imaginar, Luiz, que você é um professor de uma turma de 10 alunos e você decide aplicar uma prova de conhecimento geral para esses 10 alunos durante 15 dias. Cada dia você aplica a prova para essa turma. A cada final de prova, você vai corrigir cada uma das provas e calcular a média de resultado da sala. Ou seja, vai pegar todos esses 10 alunos, corrigir cada uma das notas, dividir por 10 e vai chegar num resultado médio de notas da turma. Você percebeu que durante esses 15 dias, que a menor nota da sala foi de 1 e a maior nota foi de 9. Mas que o resultado médio da sua sala foi de 4. Ou seja, você pegou os 15 dias, você pegou o resultado de cada um dos 15 dias, dividiu por 15, você chegou numa nota média da turma de 4, correto? Daí você pretende adicionar mais 10 alunos, ou seja, vão ser mais 10 alunos com conhecimentos distintos, você vai realizar o mesmo procedimento, aplicar uma prova para a sala, calcular a média, fazer isso por 15 dias. Só que você chegou no seguinte resultado: a menor nota agora não é 1 mais, a menor nota é 3. A maior nota, que antes era 9, agora é 8. Mas o resultado médio da turma, que antes era de 3 pontos, foi para 5. Perceba, você diminuiu os resultados máximos e mínimos e melhorou o resultado médio da turma. Daí você tem a seguinte sacada: falei assim, não, se eu já adicionei mais 10 alunos e consegui melhorar o resultado médio dessa turma, vou adicionar mais 10 alunos. Agora você passa a ter 30 alunos, fez o mesmo processo, aplicou a prova para esses 30 alunos, calculou a média, fez isso por 15 dias seguidos, chegou na média de cada dia e na média geral dos 15 dias. Daí você percebeu que o resultado mínimo que essa turma teve, a nota mínima, a média mínima dessa turma, foi de 3,5. E a máxima foi de 7,5. E o resultado médio, que antes era de 5, agora foi para 5,5. O que isso quer dizer nesse conceito abstrato, sim, mas a título de entendimento? Que você adicionou mais 10 alunos, você teve mais trabalho, mais prova para corrigir, mais aluno para cuidar, para não ter uma mudança significativa no resultado médio geral. E isso é exatamente o que acontece com uma carteira de ação quando a gente fala em diversificar. Quando você tem poucas ações, o resultado médio dessas ações oscila muito, porque você está exposto a poucos setores, a poucos mercados. Então, às vezes a alta vai ser muito alta, a baixa vai ser muito baixa e você vai ter um resultado médio geral X. E a cada ação que você adiciona, que é o que a gente chama de diversificar, que tem como propósito diminuir o risco, é justamente diminuir essas oscilações de resultados, diminuir as máximas e as mínimas e melhorar o seu resultado médio. Só que isso tem um limite. Se você sai adicionando várias ações, chega um determinado ponto que a cada ação que você adiciona não acrescenta significativamente nas máximas e nas mínimas e também não melhora significativamente o seu resultado médio. Essa é a grande sacada. E isso é provado estatisticamente. Você tem estudos no mercado hoje que provam, que a gente estuda muito em cima disso, destrincha e revisa por várias vezes, é que um valor entre 12 a 17 ações te garante uma diversificação interessante, perfeito? Acima disso, ter 30, 40, 50 ações, você só vai estar pulverizando a sua carteira, você vai ter mais alunos para tomar conta, você vai ter mais ações para acompanhar, você vai ter mais dor de cabeça, você vai ficar mais exposto no mercado, só que não está garantindo uma melhora de resultado significativo, nenhuma diminuição de risco. Então, por isso que tem as 15 ações, cara, mantém nela. Mantém, estude bem essas ações, entenda se entre elas está bem diversificado, porque esse é o número ideal bacana. Não está nem perto dos 17, nem próximo dos 12, que é o mínimo ideal para se ter. Então, na minha visão, é bobeira você adicionar mais 15 ações, tá? Você não vai dificilmente vai conseguir acompanhar o mercado, nem a título de aprendizado vai ser interessante, porque você vai acabar se perdendo, precisaria de uma equipe para conseguir acompanhar 30 ações. Então, a ideia é que você, na minha visão, se aprofundar mais nessas ações que você já tem e se tem a necessidade ou não de troca entre elas, tá bom? Bom, então bora para a próxima pergunta, respondido Luiz Cláudio. A segunda pergunta foi do Fábio Américo, que mandou a seguinte questão: casais devem investir separado ou em conjunto? Bom,
Primeiro de tudo, Fábio, vocês estão poupando ou vocês estão investindo? Vamos distinguir isso aqui? Se você está poupando, que é o conceito de estamos juntando um dinheirinho para comprar uma casa. Legal. Se esse é o propósito, vocês vão ficar bem restrito a títulos de investimento. A ideia é utilizar investimentos seguros, que tem uma liquidez muito controlada. Vai ser um caminho bem traçado que dificilmente vocês vão conseguir sair dele para alcançar esse objetivo. Acho que bobeira ter conta separada. Todo mundo na mesma conta. Algumas corretoras hoje, como o BTG, oferecem conta conjunta. Os dois podem ter acesso, ou até mesmo um ser representante do outro e conseguir capitalizar e manusear isso tudo num lugar e tá os dois focados no mesmo objetivo juntos, olhando todos pro mesmo foco, pro mesmo horizonte, tá? Agora, se a gente está falando de investir, que é acumular recurso para transformar todo esse recurso, todo esse capital em renda em algum determinado momento, vocês vão ter, às vezes, uma trajetória longa a caminhar, a galgar. E nessa trajetória, e até mesmo no propósito lá na frente de transformar esse recurso em renda, vai ditar muito do perfil de cada um. Vocês podem ter esse objetivo, que é investir, transformar o patrimônio em renda, mas o perfil de cada um pode ser diferente. Então, o caminho a ser traçado pode ser distinto. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser mais suscetível a tomar risco nesse caminho, e ela não. Ela pode ter uma visão de gerar renda diferente de você. Se vocês têm esse conhecimento pessoal como investidor para definir como casal que, olha, estamos no mesmo perfil de risco, entendemos o mercado da mesma maneira, temos conhecimentos similares, vamos fazer juntos. Legal, ótimo. Mais uma vez, os dois vão estar juntos na mesma conta, olhando para o mesmo horizonte, olhando para o mesmo resultado, caminhando juntos. Agora, se vocês têm perfis diferentes, ou se vocês não sabem qual perfil cada um tem, talvez aqui é o mais perigoso, aconselho que seja separado. Porque isso garante que o perfil mais conservador não se indisponha com um perfil mais arrojado. Um perfil pode se sentir desconfortável de ver a ação oscilando, de ver a carteira variando. Ou o perfil mais arrojado pode ficar extremamente incomodado de estar perdendo oportunidade de mercado. Isso é comum. Então perceba, os dois querem o mesmo objetivo final, mas o caminho até lá pode ser feito de forma diferente. E eu te garanto que não tem certo e não tem errado. A estratégia certa é aquela que você consegue colocar a cabeça no travesseiro tranquila e dormir, tá? Então fica aí a dica, converse entre si, distinga primeiro. Estamos poupando ou estamos investindo? É poupando? Beleza, junto dá certo. Vamos investir? Tranquilo. Qual é o seu entendimento de mercado? Qual que é a sua experiência? Converse entre si. Se estiver bem alinhado, o conjunto estiver bem alinhado, comece separado. Futuramente pode ser que com o amadurecimento dos dois venham a convergir a ser conjunto, mas comecem separados, tá bom? A terceira e última pergunta foi enviada pelo Joel, que mandou pra gente o seguinte: João, fundo de ação é uma boa escolha? Olha, Joel, essa é uma excelente pergunta. Estou de parabéns pelas perguntas. Muito obrigado, tá me ajudando muito a gerar conteúdo. E a grande questão de fundo é o seguinte: fundo tem que ser analisado. Há quem se engane que pela praticidade do fundo, que é chegar lá e aplicar, apertar um clique e investir no fundo, há quem se engane que é fácil avaliar um fundo de ação, tá? Ou qualquer outro fundo de mercado, de crédito privado. Não é bem assim. E há também quem se ilude, e eu já vi vários casos de quem, para avaliar um fundo de ação, pega o resultado acumulado nos últimos anos, meses, e às vezes até um resultado de curto prazo, principalmente para ações, e fala: nossa, rendeu tantos, é um ótimo fundo. Não, rendeu mal, é um péssimo. Essa eu te garanto que é a pior maneira de você avaliar um fundo. Para avaliar um fundo, você tem que ir além de avaliar somente o resultado. Tem que ver se o administrador é igual ao custodiante, quem que é a equipe de gestão, qual que é a estratégia que eles utilizam, perfil, viés, enfim, vários outros fatores que a gente pode destrinchar mais para frente. Então a grande questão para investir em um fundo de ação é que você tem que ter método para avaliar, assim como você também tem método para comprar boas ações, para investir em renda variável. Eu acho uma excelente opção pela quesito praticidade. Uma vez definido qual o fundo de ação que você vai se adequar, que você vai destinar para o gestor gerir aquele recurso, você simplesmente vai replicar esse investimento mês a mês ou a cada aporte desse tipo no determinado fundo, sem precisar ficar acompanha mercado, vende ação, compra ação, vai pagar dividendo, não vai, o mercado caiu, o mercado aquilo, troca ação, faço correlação de risco, enfim, vários outros fatores você está em tese terceirizando. Mas é importante você saber se aprofundar também nesse tipo de investimento. Aí com certeza alguém vai falar: mas fundo paga taxa de administração, eu não quero pagar taxa, as taxas quem fica rico é só o gestor, as taxas são muito caras. Olha só, é o seguinte: a taxa de administração é uma fatia do bolo que você deixa para alguém gerenciar aquele recurso. Você tem que pagar pela gestão, tá tudo certo? O que não pode acontecer é essa taxa ser incoerente com o serviço prestado. Vou te dar um exemplo. Veja na tela o fundo Tarpum. Esse é o resultado dele desde 2015. É o resultado desde quando o fundo foi aberto. O resultado acumulado do CDI no mesmo período foi de 90%. O resultado acumulado do Ibovespa foi de 138%.
Já do fundo foi de 640. E esse resultado que a gente está vendo é o dinheiro que vai pro seu bolso. Já foi descontado toda e qualquer taxa de administração e performance que o fundo cobrou. Então veja bem, você deixou de ganhar parte da taxa de administração para ganhar 640% nos últimos anos, só para aplicar no fundo. Tem que tomar cuidado para não falar que isso é ruim, que isso é o caos, que isso é uma tragédia, que é horrível. Geralmente quem faz esse tipo de argumento é porque quer te vender alguma coisa no final, porque ele te ensina de um método específico, tá? Tome muito cuidado com isso. Agora, o que não pode acontecer, eu já vi bastante isso no mercado, é um fundo te cobrar 4% para comprar somente ações da Vale. Aí sim, aí eu concordo. Olha, é melhor você mesmo aprender a comprar as próprias ações. Que aí todo dia que você for comprar, se for para comprar suas ações da Vale, você compra, não paga corretagem nenhuma. Porque o fundo está te tomando 4% para trás a cada depósito que você faz. Aí eu concordo com você. Porém, filtrar e achar fundos como esse do Tarpon, às vezes não é tão simples, não é tão trivial. Então, quando você pega uma lista de fundos, pega a conta da corretora XP BTG Rico e dá uma olhada. A quantidade de fundos que vocês têm. Analisar um a um, filtrar a gestora, dá trabalho, não é simples. É complicado. Pegar uma análise independente, às vezes é caro. Então tem que separar o joio do trigo e ver o que faz sentido. Às vezes, para uma pessoa que quer essa praticidade de aplicar em fundos, ótimo. Tá excelente, acho que ela vai ser bem atendida se ela escolher bons fundos. Mas graças a Deus também o mercado, ele é livre. As estratégias podem ser complementares. Você pode ter sua carteira de ações e um fundo. Eu particularmente tenho sim. Acredito que determinadas estratégias dificilmente eu conseguiria cumprir aqui, mesmo que eu ficasse absolutamente o dele em tempo integral, analisando e avaliando o mercado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho sim, fundo de ação é uma boa opção, desde que você saiba escolher, que você seja alinhado com a estratégia, que faça sentido também, principalmente pro seu momento. Bom, pessoal, por hoje é isso. Um grandíssimo abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.